Olá, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para mais uma gravação, para mais uma transmissão dos conteúdos dessa repaginação da série Mais Educação para Falar sobre Homossexualidade e Espiritualidade, por favor, nessa nova série chamada Diversidade de Gênero e Espiritualidade. Já expliquei nos vídeos anteriores, se você ainda não viu, escuta, porque são só 10 minutinhos por dia, então é bem fácil de escutar. Por que que eu estou voltando e fazendo tudo de novo? Praticamente recomeçando do zero. Então, assista ao primeiro vídeo que você vai entender o porquê. Bom, estou aqui de volta, contente, e, por favor, deixa seu like aqui. Por favor, assine meu canal. Por favor, ative o sininho. Mas, acima de tudo, divulga esse canal. Divulga para amigos LGBTs que você tem, para pais de pessoas LGBTs, para pastores, para todo mundo. Mas a gente continua com aquele mesmo valor inegociável. Lembra que a gente tinha um lema lá em 2016, naquela série? Quem ama, bloqueia. Isso era uma piadinha que a gente fazia com aqueles comerciais de celular que vendia, né? E vinha com o aparelho bloqueado, aí você tinha que atrelar o telefone celular com a operadora, e aí apareciam umas propagandas na televisão, né? Que quando você fazia um grande avanço, você comprava um celular que já era desbloqueado. E aí eles ficavam fazendo zoeira com quem ama, bloqueia, o seu celular é nosso, você comprou, mas ele é nosso. E eu faço essa política aqui, gente, assim, muito honestamente, eu não dou espaço para hater ficar destruindo o que eu faço. Então, existe um filtro aqui no meu canal do YouTube, se você vai fazer comentários ofensivos, ele vai chegar para mim, eu vou analisar o teu comentário e vou reter. Eu não vou permitir, mas, acima de tudo, você vai ser bloqueado, porque eu acho que a gente precisa criar uma cultura de boa educação, de boas práticas nas redes sociais. Isso inclui não ficar ofendendo as pessoas porque elas pensam de uma determinada maneira. As pessoas têm direito de pensar como elas quiserem. E você não tem que vir dar opinião se ela não foi pedida, tá? Então, se você não concorda, ignora o meu canal, você não precisa seguir. Agora, ficar vindo aqui para ficar falando, não tem sentido. E isso daí eu não me empresto para esse tipo de desrespeito. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu faço isso. Publicou a primeira abobrinha aqui. Tchau, querido. Muito obrigada pela sua participação, mas você não está convidado a participar da próxima, tá bom? Eu vou continuar fazendo isso porque tem limite, né? A gente se respeita, eu me respeito muito. Então, eu queria agora falar um pouquinho mais de um pedacinho além da apresentação, que dessa vez foi o prefácio feito por um querido demais, o André Anéas. André Anéas é doutor em teologia pela PUC, é um teólogo batista também, muito ambientado com os temas da teologia e da mística. Uma pessoa que eu conheci tem uns 2 anos, e foi uma alegria enorme ter encontrado esse jovem pastor, porque é de uma riqueza incrível. Tanto ele quanto o Alonso Gonçalves são autores na editora Recriar, onde eu também já publiquei o primeiro volume, né, dos relacionamentos complicados, e são parceiros, assim, né, amizades bonitas que eu construí depois que eu cheguei aqui em São Paulo. Então, eu quero ler um pouquinho para vocês, um trechinho do que ele escreveu no prefácio, e quero comentar isso aqui rapidinho, tá bom? Ele falou assim, ele está falando sobre a forma que eu tenho de me aproximar, né, de qualquer ambiência que vá analisar as questões de gênero, tem que ser com humildade, porque a tradição trouxe uma hermenêutica conservadora, já com hermética, né, muito fechada, então não tinha como trabalhar com aquela forma de interpretar o texto bíblico que já foi ensinada. Então ele fala, eu tenho que chegar para isso, para esse texto, um texto como esse, com humildade. E ele menciona aqui o seguinte, né? Acerca da diversidade de gênero no ambiente pastoral e da vida das comunidades de fé, eu não encontro outro caminho senão a via da humildade. Não sou pastor de uma nova igreja, mas de apenas uma igreja latino-americana, para lembrar o Belchior, que foi submetida há décadas por lógicas fundamentalistas, colonizadoras, patriarcais e violentas. Ora, se eu não tiver humildade, serei incapaz de reconhecer que eu já fui esse fundamentalista e que contribuí para essa roda fundamentalista girar, e quem não. Mas,
Se eu não tiver humildade, seria um arrogante soberbo que, na mesma lógica fundamentalista, achará que todos e todas devem pensar exatamente como eu penso hoje, na velocidade de transformação de pensamento que eu entendo por correta, aplicando na realidade pastoral tudo que já está maduro em relação à minha maneira de discernir a espiritualidade cristã. A ausência de humildade, ao que me parece, me tornará um rolo compressor na comunidade de fé, moendo todos e todas que não se submetem àquela verdade que eu julguei ter capturado de forma absoluta. A consequência não será outra, senão o meu afastamento do convívio comunitário. E ele fala assim, essa minha fala possui um outro lado, um anseio por rapidez em aliviar a dor daqueles e daquelas que são vítimas de olhares preconceituosos na igreja, que são excluídos institucional ou pessoalmente, que não conseguem desfrutar de sua espiritualidade cristã nas igrejas que nasceram e cresceram, que são expulsos de casa, que sofrem um tipo de dor que jamais seria capaz de descrever. Irmãos e irmãs violentados em diversas áreas em nome de Deus, acusados em nome de um Deus que mais parece um diabo. Humanos sentenciados diariamente ao fogo eterno do inferno por homens e mulheres, muitas vezes seus pastores e pastoras, e até mesmo pelos seus próprios pais e mães, com a Bíblia em mãos. Eu incluo aqui mais um grupo de vítimas, as famílias evangélicas que lidam com filhos e filhas fora da heteronormatividade da igreja e da sociedade. Gente com uma espiritualidade viciada, produzida por longos anos de uma pastoral autoritária, cuja consequência é a ausência de repertório bibliográfico, imitação hermenêutica e uma leitura bíblica literalista poluída por um viés racionalista e pseudo-ortodoxo. Mas gente simultaneamente honesta em sua fé sincera no fato de não saber lidar com o desafio que está posto. Como dar conta desse desafio? Como solucionar essas questões? Como conduzir uma pastoral humilde acerca da diversidade de gênero? Como agir de maneira adequada com as vítimas que sofrem, se mutilam e se suicidam? Como lidar com as famílias impotentes submetidas há séculos a uma visão unívoca e literalmente desesperadas? Confesso que tenho mais dúvidas do que certeza, e aí ele vai falar um pouquinho do meu texto, depois eu continuo comentando sobre isso. Gente, nesses meus 20 anos de trajetória nesses temas de gênero, uma das coisas que eu mais percebi, que tristemente eu tenho que constatar, é que as pessoas LGBT+, elas são duramente feridas no ambiente religioso, mas principalmente por suas famílias e por seus legalismos religiosos em família. E as pessoas LGBT+, que eu conheci, que são as mais estabilizadas emocionalmente, são aquelas que tiveram um apoio da família. E o apoio da família não significa que você tem que aprovar a diversidade de gênero, que você tem que aprovar a opção sexual da pessoa, mas você tem que entender que aquela pessoa ela está num contexto diferente do seu, que ela não nasceu dentro da mesma regra que você nasceu. Aí você vai falar, Lili, mas como assim? Porque tem questões biológicas muito sérias imbricadas na diversidade de gênero. Isso, para ensinar isso, eu tenho que fazer um curso, porque não dá para falar aqui em pequenas gotas, porque vai ser recortado, mal interpretado, mal. Não, tem que ser um processo contínuo nesse curso de espiritualidade que eu dou, diversidade de gênero e espiritualidade. Mas o que a gente precisa entender é que é outro contexto. E uma outra coisa que eu sempre falei naqueles vídeos de 2016 é que nós estamos em mutação. Tá? Nós hoje sofremos interferências e alterações hormonais de vários fatores na nossa nutrição, por exemplo. Mulheres que têm que tomar anticoncepcional por muito tempo, né? Elas estão projetando nos seus organismos uma dose sobrenatural, sobrenatural não é o termo, mas uma dose exagerada de hormônios femininos. Isso acaba afetando o feto se elas ficam grávidas, porque esse resíduo desse hormônio está todo acumulado ali no organismo delas. Há também outros fatores, por exemplo, o tipo de agrotóxico que é usado nas plantações está afetando a nossa alimentação, assim como o uso de plástico nos nossos alimentos também está. O resíduo do gás que o plástico solta no alimento também está alterando a nossa constituição genética, eu estou falando isso. Então, não adianta você chegar e dizer assim, mas antigamente não tinha tanta gente gay, porque agora todo mundo está pulando fora do armário. É porque é uma geração muito mais jovem, que ela está submetida a esse tipo de alteração alimentar muito agressivamente.
E a gente não se deu conta de que isso está alterando a nossa configuração. Eu já vi muita gente criticar e dizer, ai, mas o Facebook colocou 90 identidades de gênero lá, isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo. Você sabe por que não é? Porque a confusão hormonal e de gênero, ela existe. Você pode perceber que essa confusão ela não existe, por exemplo, em pessoas gays que têm mais de 50 anos, 60 anos. Essas pessoas já sabiam que elas eram, se eram heterossexuais ou se eram homossexuais. E quem era transgênero ali também sabia. Eu sou uma pessoa com uma certa idade, vocês vão lembrar da Roberta Close, né? Uma transexual linda de morrer. Muito mais feminina do que muita mulher. Ela já sabia o que ela era. E teve outros casos também, né? Na história dos artistas aí do Brasil, bem antigos, com mais de 40 anos de ocorrência, mas não era muito frequente. Mas se você vê a turminha que fala que é pangênero, agênero, bi, não binário e tal, e essa diversidade, perdão, essa diversidade de gênero mesmo que existe a nível de conceituação e até de vocabulário, isso é muito genuíno. A gente não pode pensar que é frescura. Existe uma confusão orgânica nessas pessoas que faz com que elas não funcionem mais dentro daquele binarismo que nós aprendemos que existia na nossa criação, quando a gente não comia nem tanto produto industrializado assim. Então, um conselho muito importante para pais e mães de pessoas LGBTs, ou alguém que é um avô de um neto que saiu do armário e está dizendo que é agênero, não menospreze a declaração desse adolescente. Não menospreze. Existe algo muito sincero acontecendo ali. O que você vai precisar é treinar a sua própria forma de compreender a realidade, se aproximar desse jovem para dar apoio a ele, mesmo sem entender muito, mas deixar que ele fale, deixe que esse jovem, essa jovem, fale quem que ele é, o que ele está sentindo, como ele está se expressando. Recente eu tive a oportunidade de ajudar uma avó com um netinho de uns 12 anos que estava se dizendo homossexual e ela achava que não. E aí eu ali trabalhando com essa avó, fazendo ela perceber que o universo desse assunto é muito mais amplo, não se resume a céu e inferno, é muito complexo, e ajudei de alguma forma, ela disse que sim, mas a coisa era um pouco mais perigosa do que isso, porque o rapazinho, o menino, estava sendo assediado por um abusador mais velho que ele, pedófilo. E esse pedófilo estava estimulando esse menino de 11, 12 anos a tirar foto do ânus dele, mandar pela internet. E aí a gente sabe que tem uma malha, sem querer fazer apologia a filme nenhum, não sei o quê, mas existe uma malha de pessoas estimulando pornografia infantil. Isso existe mesmo. Então, isso é perigoso. Agora, a criança dizer que é agênero, não dá tempo para ela se descobrir e saber quem ela é. Os tempos de hoje não são mais os tempos de antigamente, então a gente precisa mudar a nossa forma de lidar com esse assunto também. O desafio é para nós, adultos, maduros, porque somos nós quem temos a capacidade de mudar a nossa psique para poder entender essas crianças, mas eles não têm condição de entender o nosso mundo, tá bom? Então, até a próxima, curta o meu canal, assina, deixa o sininho aí e siga a gente lá no Instagram. Obrigada, um beijo, tchau.